vai ser bom receber o pastor Felipe. E quando recebemos visitantes, queremos dar aos nossos visitantes o nosso melhor. Algumas irmãs estão preparando uma sopinha especial para a noite, que vai estar sendo ofertada ali fora, não vai ser cobrada não, e vamos ter um tempo também de comunhão, e vai ser bom celebrarmos logo mais à noite aqui a bondade de Deus com a nossa igreja. Todos entenderam? Amém? Então, se você puder, pastor, para mim é difícil, tenho que fazer muito esforço, faz um pouquinho então de esforço, vai valer a pena, vai valer muito a pena, eu tenho certeza disso. Filipenses, capítulo de número 4, vamos ler do versículo 10 até o versículo 23. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 23. Fique de pé, por favor, para essa leitura. E em reverência, em especial em reverência ao texto sagrado e à autoridade da Escritura sobre a nossa vida. Versículo de número 10 diz assim, palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Numa outra versão diz, aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Versículo 12, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa maravilhosa! Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com aquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, cidade, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Amado Deus e Pai, submetemos, Senhor, esse momento ímpar do culto que nós estamos ofertando a Ti, submetemos ao Senhor. Fala ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, Senhor, para entendermos as sagradas Escrituras, ó Pai, e uma vez, Senhor Deus, entendendo Tuas letras, possamos vivê-la, Senhor, possamos desfrutá-la em toda e qualquer situação, porque é o Senhor quem nos fortalece. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, o meditar do meu coração, sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, que és a minha rocha, que és o meu refúgio. Oro em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Que o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Depois de muitas orientações
importantes e santas. Paulo, ele encerra aqui o seu discurso, ele encerra a sua carta, como não poderia deixar de ser, louvando a Deus pela vida daqueles irmãos, glorificando a Deus pelo cuidado daquele povo, pelo engajamento daquele povo, pela generosidade daquele povo. Paulo demonstra aqui, irmãos, uma gratidão enorme pelo comprometimento que aquele povo tinha para com ele, o comprometimento que aquela igreja, a igreja de Filipos, teve para com a obra missionária que ele e outros irmãos estavam realizando. A gratidão é uma atitude nobre, irmãos, e uma atitude que precisa ser valorizada. Nós precisamos nutrir no nosso coração o sentimento de gratidão. É óbvio, em primeiro lugar, sermos gratos a Deus, porque Deus tem derramado da sua bondade sobre nós dia após dia. Os irmãos concordam comigo? Manhã após manhã. Nós não poderíamos, irmãos, estar aqui nesse domingo pela manhã, esse belo domingo de manhã, né, com um sol brilhando, mas ao mesmo tempo o clima está agradável. Eu sei que todos nós aqui, pelo menos a maioria esmagadora, gostaria que vivêssemos outono de janeiro a janeiro aqui no Rio de Janeiro, né, porque são dias de sol, mas dias agradáveis, aquele sol bonito, aquele calor agradável, que não é o dos 45 graus do verão carioca, né? Mas, independente de não ser verão ou ser verão, de não ser outono ou ser outono de janeiro a janeiro, nós sermos gratos a Deus, porque se estamos na casa dele nessa manhã, foi porque a sua graça nos alcançou, foi porque assim ele desejou. Ele poderia ter desejado, irmãos, tantas outras coisas, mas ele desejou que estivéssemos aqui. Então, sermos gratos a Deus, irmãos, em primeiro lugar, mas também sermos gratos a pessoas, sermos gratos àqueles que Deus coloca no nosso entorno, e que de alguma maneira são bênção na nossa vida. Alguns são motivo de bênção e de alegria para o nosso coração, com uma amizade profunda, com um relacionamento profundo, de companheirismo, de cuidado. É tão bom quando alguém se preocupa com a gente, não é verdade? É tão bom, irmãos, recebermos hoje, né? Hoje a gente liga menos para as pessoas. Antigamente a gente ligava mais. Antigamente a gente ia mais na casa das pessoas. Era assim, você queria saber como alguém estava, você era amigo, você fazia uma visita. Não precisava anunciar, não precisava ligar, até porque 30 anos atrás ter um telefone fixo em casa era coisa de rico, né? Quem se lembra dessa época que a gente assinava lá assinava na Telerge e esperava 10 anos para instalar um telefone fixo em casa, 15 anos às vezes. Já houve uma época, as meninas mais novas aqui não sei se sabem disso, mas já houve uma época em que uma linha telefônica fixa valia o preço de um apartamento. Quem se lembra disso? Assim, eu me lembro porque me contaram. Mas meninas, era isso, uma linha telefônica fixa era trocada por apartamento, porque valia muito. Então veja bem, antigamente sem telefone, nós íamos na casa das pessoas, e chegava lá e era aquela festa, nós anunciamos, mas a pessoa não recebeu, o amigo nos recebia. Com o passar do tempo, uma vez que o telefone começou a ficar mais comum, a gente passou a ligar, e aí, passados os anos, a gente mandava uma mensagem de texto, ou então mandava uma mensagem para a central do Teletrim. Aí a pessoa recebia uma bipada no Teletrim que ela tinha pendurada no cinto, ligava para a central, fulano ligou para você. Vocês se lembram dessa época? Meu Deus do céu. O pessoal das telecomunicações ali sabe disso, né? Aí veio o telefone celular, e telefone celular era coisa de rico, gente. No meado da década de 90, ter um telefone celular, em primeiro que parecia um bloco de concreto assim pendurado, né? E aí, pagava-se tanto para ligar para alguém, ou pagava-se também para se receber uma ligação. E aí, com o passar do tempo, a gente hoje, se a gente receber uma mensagem, a gente já fica feliz, né? Quanto mais receber um telefonema. Veja bem, um telefonema vale mais do que uma mensagem.
uma visita pessoal vale mais do que um telefonema. Então veja, ser grato às pessoas que se preocupam conosco, desenvolver, irmãos, esse tipo de atitude, de preocupação para com as pessoas, olha, para isso não tem preço. Para todas as outras pode existir Mastercard, mas para isso não tem preço. Então veja, sermos gratos a Deus em primeiro lugar, mas também sermos gratos às pessoas que de alguma maneira têm sido benevolentes para conosco. O salmista, lá no Salmo 103, versículo 2, ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Sentimento de gratidão. Nosso coração precisa, sim, praticar essa atitude diante de Deus em primeiro lugar. Salmo 103, 2, Salmo 136, 1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, mas sermos gratos também àqueles que Deus tem colocado no nosso entorno. Veja, só para completar o meu raciocínio, gratos a essas pessoas que são motivos de bênção, de alegria, mas olha, isso eu sei que é mais difícil, sermos gratos também àqueles que pisam no nosso calo. Alguns pisam no nosso calo. Talvez a gente nunca vai dizer para eles que nós somos gratos pela vida deles, mas sermos gratos diante de Deus, porque algumas pessoas, irmãos, que pisam no nosso calo, são as pessoas que Deus está usando, sabe para quê? Para aperfeiçoar o nosso caráter. Isso é mais difícil, né? São pessoas que Deus está usando, sabe para quê? Para nos levar para o céu. O pastor sempre dizia isso para mim: Leandro, tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, que são essas pessoas que vão nos levar para o céu. É claro, sabemos que quem nos leva para o céu é o Senhor, mas no sentido de relacionamento, relacionamentos que são difíceis, diálogos que são difíceis, pessoas que pisam no nosso calo, que nos perseguem, que tentam fazer de tudo para que a gente coma o pão que o diabo amassou, mas elas não sabem que a gente não come o pão que o diabo amassou, a gente come o pão que Deus nos dá, manhã após manhã. Elas podem até achar, essas pessoas podem até achar que estão nos fazendo comer o pão que o diabo amassou, mas isso não é verdade. Servo de Deus não come pão do diabo, servo de Deus come pão todo dia que Deus dá. Nós temos o pão da vida, né, que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus, pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário, mas ainda assim, sermos gratos por essas pessoas, ainda que seja só em oração, irmãos, ainda que seja só em oração. Nessas palavras aqui de Paulo, há um tributo de gratidão, e há também a prova de uma relação especial que Paulo tinha com a igreja de Filipos. Como é bom, irmãos, nós desenvolvermos bons relacionamentos com os nossos irmãos. Como é bom. No início aqui desse capítulo 4, né, nós passamos um domingo meditando no versículo 1. No início aqui desse capítulo, Paulo já tinha expressado todo o seu amor, Paulo já tinha expressado o seu carinho, Paulo já tinha expressado inclusive a saudade que ele sentia daqueles irmãos. Veja lá o capítulo 1, meus irmãos, irmãos a quem amo, irmãos de quem tenho saudade, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. Que declaração de amor, um amor fraternal. Não havia aqui um interesse financeiro, não havia aqui um interesse erótico, não havia aqui um interesse que não fosse um interesse fraternal, no amor e no carinho que havia entre o apóstolo, seus companheiros, né, e a igreja, que tanto deu suporte para aquela obra missionária. Por vezes, irmãos, nós somos tentados e levados a apenas enxergar os defeitos dos nossos irmãos, os defeitos que a igreja tem. E olha, não é novidade para ninguém, não. Nós temos defeitos, irmãos. É verdade. Se você quiser, pode dizer para o seu vizinho: eu tenho defeitos. Se quiser, fale. Ou então fale para ele: eu sei que você tem defeitos, eu sei que tem, mas veja. Quantas não são as vezes que somos levados a enxergar somente os defeitos, seja dos irmãos, né, pessoalmente, seja os defeitos da igreja. Nossa igreja tem defeitos, irmãos,
Sabe por que nós temos defeitos? Porque nós estamos aqui, e nós temos defeitos. Nem sempre nós estamos no melhor dia, né? Estamos com o melhor sorriso no rosto. Há dias em que estamos mais sisudos, há dias em que circunstâncias externas afligem, não é verdade, os nossos sentimentos, e alguém, um ou outro, pode até perceber, porque sabe que normalmente somos mais alegres, somos espontâneos, somos ali sempre para frente, sempre otimistas, e aí de uma vez ou outra a gente está mais intimista, a gente está mais calado, a gente está menos sorridente, e aí esses dias ganham destaque. Por que não que ganhem destaques os dias em que estamos bem, não é verdade? Em que o sorriso está estampado, que sejamos capazes de enxergar mais as virtudes do que os defeitos. Por vezes, transferimos para os outros as nossas frustrações e não conseguimos encontrar alegria na comunhão com o povo de Deus. A igreja, irmãos, ela é um celeiro de bênção. A igreja é um celeiro de alegria e de regozijo. Não porque confiamos na força do nosso próprio braço, não porque a música foi animada, não porque o ministério de música está aumentando. Olha que bênção, hoje tínhamos aqui violão, contrabaixo e bateria. Que bênção, né, Tiagão? Daqui a pouco nós vamos ter piano, irmãos, aqui, amém? Daqui a pouco o nosso backing vocal vai ser maior ainda, mas olha que bênção. Outros se juntaram a nós, mas veja, por vezes queremos encontrar, né, sempre todo mundo assim ou assado, e quando isso não acontece, nós transferimos para os outros as nossas frustrações, ao invés de desfrutar da alegria e da maravilha que é a comunhão do povo de Deus. Paulo, mesmo distante dos filipenses, Paulo olhava para aqueles irmãos à distância, e olha que ele não podia fazer nem chamada de vídeo, irmãos, nem fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, ele não podia fazer isso. Ele tinha na memória a imagem, né, daqueles irmãos, com quem um dia ele pôde desfrutar, a quem um dia ele pôde discipular, a quem um dia ele pôde ministrar a palavra. Ele tomava conhecimento, né, do progresso da igreja, das lutas, tomava conhecimento de como Deus trazia outras pessoas para se somarem ao povo que congregava ali naquele lugar. Alguns ele não pôde nem conhecer pessoalmente. Então veja, mesmo à distância, Paulo se alegrando com o avanço da igreja. Nós precisamos nos alegrar, irmãos, com o avanço da igreja, com o avanço do reino de Deus, através desse lugar. Devemos tomar muito cuidado com a tentação de ficarmos fazendo comparações. Sabe por quê? Porque a cada um Deus dá uma proporção, e é dentro dessa proporção, irmãos, e é de acordo, melhor dizendo, com essa proporção, que Ele mesmo se encarrega de nos cobrar. Os irmãos entendem isso? Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, Jesus ali propõe a parábola dos talentos. Você se lembra dela? O grande Senhor deu 5 talentos para cuidar, a outro deu 2 talentos para cuidar, a um terceiro deu 1 talento, e veja, o decorrer da parábola de Jesus não nos mostra em momento nenhum o Senhor daqueles servos cobrando de um ou do outro aquilo que ele entregou para um terceiro. Não, ele pediu contas daquilo que ele entregou a cada um. Irmãos, a proporção, é a respeito da proporção que Deus tem nos dado, que Ele mesmo se encarrega de pedir as contas. Então é sobre esta proporção que nós temos que nos debruçar, amém? É a essa proporção que devemos nos dedicar, porque é a respeito dela que nós vamos dar contas a Deus. Então, já disse isso aqui outra vez, e repito, eu prefiro olhar, irmãos, para o copo de água que nós somos, e enxergar que esse copo está meio cheio, ao invés de dizer que ele está meio vazio, porque eu volto a dizer, nossa igreja é uma bênção, nossa igreja é uma bênção. Paulo não transferiu para os outros suas lutas, suas perseguições, sua prisão, suas algemas. Paulo amou aqueles irmãos, e foi enormemente grato a eles,
pelo cuidado que eles tiveram com a sua vida e pela cooperação na obra missionária que o apóstolo estava realizando. Paulo, como representante da igreja, ele dedica a sua vida para que a obra do Senhor possa se expandir. E nós, irmãos, muitos séculos depois, 20 séculos depois, somos representantes da igreja de Deus. E precisamos estar engajados nesse projeto divino, nesse plano divino que é expandir o reino de Deus. E sabe como é que ele faz isso? Ele usa dezenas, milhões, bilhões de pessoas. E dentro desse grupo, nós estamos incluídos. Nós aqui, que não somos uma grande igreja, nós que não temos o maior templo, nós que o número não é igual ao da igreja do lado, ao da igreja do outro bairro, não, mas a nós ele usa para a expansão do seu reino. E Paulo aqui, tanto Paulo, aprisionado por causa do evangelho, e a igreja lá em Filipos, livre para fazer a obra do Senhor da maneira que podiam fazer, ambos estão ali colaborando para o crescimento e para a expansão do seu reino. O versículo de número 10 começa com Paulo dizendo: eu me alegro no Senhor, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. Pode parecer aqui que de um momento para o outro, né, esses irmãos começaram a se interessar pela obra que Paulo estava realizando, pelo trabalho missionário, mas Paulo completa o seu raciocínio dizendo: não, de fato vocês já se interessavam. Paulo reconhece naqueles irmãos que havia um interesse antigo pela obra que ele realizava na causa do evangelho. Paulo reconhece aqui que aqueles irmãos não tiveram oportunidade de demonstrar isso, pelo menos não até um determinado momento. Nós, eu e você, aí olhando para dentro do nosso arraial, olhando para dentro das nossas paredes, cada um de nós tem a sua proporção, irmãos. E dentro da sua proporção, não importa se tem 5, se tem 2, se tem 1, se tem 3 ou se tem meio, cada um dentro da sua proporção precisa sim se interessar pela causa de Cristo, pela qual nós trabalhamos aqui nesse lugar. Essa igreja trabalha, irmãos, pela causa do Evangelho de Cristo. E cada um de nós recebe uma fração que o próprio Deus nos dá para multiplicarmos, trabalharmos essa fração dentro do corpo, dentro do inteiro. Se lembra da aula de matemática? Tem um inteiro, esse inteiro pode ser dividido, pode ser fracionado em pequenas porções. Então veja qual é o inteiro. O inteiro é a causa de Cristo, pela qual todos nós trabalhamos. E cada um faz isso com a proporção que recebe. Paulo não faz distinção aqui se alguém participa com mais, se alguém participa com menos. E veja bem, não estou falando necessariamente de contribuição financeira, apesar disso aparecer aqui, e vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu estou me referindo ao engajamento de coração. Paulo diz assim: vocês já se interessavam. Eu sei que vocês se interessavam. Eu sei que havia amor, eu sei que havia compreensão, eu sei que havia entendimento, eu sei que havia desejo de participar. Eu sei disso, eu reconheço isso. O que acontecia é que vocês não tiveram oportunidade ainda. E olha, irmãos, olhando para isso, né, nós vemos que Paulo não está aqui fazendo distinção do que o que cada um podia fazer. Paulo estava olhando para o todo da igreja e sendo grato. Olha o sentimento de gratidão, sendo grato e reconhecendo que toda a igreja estava empenhada. Toda a igreja estava empenhada trabalhando, toda a igreja estava empenhada dando o seu coração, tentando, né, procurando fazer o seu melhor, cada um dentro da sua proporção. Nem todos, irmãos, vão ter a voz afinada que a Thaís tem, nem todos vão ter a voz afinada que o irmão Antônio Macário tem, eu sei disso,
Eu sou prova viva disso, irmãos. Nem todos vão ter as mesmas aptidões, nem todos vão desenvolver as mesmas virtudes, mas veja, quem disse que precisamos ter as mesmas virtudes? Aonde Paulo mostra para nós aqui que todos aqueles irmãos de Filipos eram uniformes, todo mundo exatamente da mesma maneira. Aonde nós encontramos isso aqui? Não, a gente não encontra isso aqui, mas a gente encontra claramente uma igreja que amou a obra de Deus, e se engajou na obra de Deus. E aí com isso, aqui na outra ponta, tem o ministério missionário, a pregação da palavra sendo expandida. Tenho certeza que foi o irmão do Lohan que chegou ali, porque é a cara dele. A família do Lohan que deve estar chegando, né, para o culto da noite. Ele me falou que seus familiares viriam lá de São Gonçalo, era muito parecido com ele. Perdão, irmãos, foi mais forte do que eu fazer essa observação. Então veja, vocês já se interessavam, nós nos interessamos, amém, irmãos? Amém. Nós nos interessamos pela obra de Deus que é feita através aqui desse lugar. E Paulo diz mais, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele não estava necessitado, não é verdade? O versículo 17 diz isso claramente. Eu não estou precisando de ofertas aqui. Versículo 18, eu já recebi tudo o que eu preciso. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente, eu estou amplamente suprido. Paulo está dizendo, eu estou amplamente suprido. Então, antes que alguém, pense assim, opa, o pastor está conduzindo ali para me fazer pensar. Não. Finanças também fazem parte do que Paulo está ensinando aqui. Mas vai além disso, irmãos. Ele diz, olha, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Não, ele não estava necessitado, é verdade. Por que ele não estava necessitado? Porque ele aprendeu a viver bem em toda e em qualquer circunstância. Assim como faz parte, irmãos, da nossa caminhada. Se desejamos uma vida de fé saudável, se desejamos uma vida de fé robusta, se desejamos, irmãos, um relacionamento com o nosso Deus que é Salvador, amém? Como foi falado para nós hoje aqui na aula da escola dominical, que nos tirou do império das trevas. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e a sua graça nos salvou. Se desejamos, irmãos, então, um avanço na fé, precisamos aprender a viver bem também, em toda e qualquer situação. É mais do que pensar o versículo de número 13, que nós vemos aqui, e pode ser que você já tenha visto esse versículo estampado no para-choque de um caminhão, não é verdade? Talvez você já tenha visto esse versículo estampado no para-brisa de um carro. O que diz o versículo 13? Não, leia de novo. É lindo, irmãos, não é verdade? É lindo, mas tudo o quê? Não é verdade? Qual é o contexto dessa declaração de fé do apóstolo Paulo? Bom, ele diz para nós, antes de dizer que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, e obviamente que ele está falando de Cristo, do seu Salvador, do seu Senhor, de quem o tirou do império das trevas, de quem o resgatou enquanto ele estava num lamaçal de pecado. É claro que esse pronome naquele, Paulo está se referindo ao que o encontrou no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e tirou aquele homem das trevas, e libertou aquele homem das cadeias que os prendiam, num processo mundano que odiava a igreja de Deus. Paulo está se referindo àquele que foi seu companheiro quando todos o abandonaram. Paulo está se referindo àquele em quem ele tinha garantia de que o seu nome estava escrito no livro da vida. Paulo então está se referindo a esse, que é o mesmo nosso, irmãos.
é o mesmo Salvador nosso, é o mesmo Senhor nosso, é o mesmo dono nosso. Paulo, então, ele diz isso dentro desse contexto: olha, nesse aqui, eu sei viver com fartura e eu sei viver com escassez. Nesse aqui, eu sei viver comprando uma bela peça de carne de primeira e fazendo aquele guisado maravilhoso, ou aquele churrasco delicioso, cheiroso, né? Porque foi possível comprar a carne, porque carne está caro. Mas é nesse também que eu me alegro, quando o que dá para comprar é aquele pacotinho de meio quilo de carne que vende no Açaí e custa R$ 6,90, que é uma carne de terceira, que vem imprensada assim, parece uma linguiça grande, e aí quando você abre, a carne está mais branca do que sei lá o que. Paulo está dizendo, é nesse que eu posso todas as coisas. Ele está dizendo, olha, é nesse com quem eu aprendi a passar necessidade, versículo 12, e a também ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tendo o estômago forrado, Matias diz assim para mim, quando está com fome: pai, eu estou com uma fome. Aí passa a mão assim na barriga, e é magrinho, irmãos, mas é porque corre muito, é muito elétrico. Mas ele diz, eu sei estar bem alimentado, mas sei também o que significa fome. Tudo isso, meus irmãos, Paulo está dizendo aos Filipenses, tudo isso eu posso, não pela força do meu braço, não pela minha capacidade intelectual, não porque eu seja bom em articulações políticas, e saiba me encaixar em vários cenários diferentes. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo diz que ele pode viver esse tipo de situação e qualquer outra, porque existe um que o fortalece para atravessar desertos ou pastos verdejantes, para atravessar mares calmos e tranquilos, com céu de brigadeiro, ou ondas turbulentas, onde não se vê a cor do céu, de tão escuras e espessas que são as nuvens da tempestade. Paulo está dizendo que é nesse que ele encontra forças para vencer um dia depois do outro. Os irmãos estão entendendo? É no próprio Jesus que ele encontra, irmãos, a capacidade para atravessar os momentos de tribulações. E aí o Senhor, né? O que o Senhor faz? O Senhor usa pessoas. Nós sabemos, irmãos, que não são todos os dias que vivemos uma experiência mística, de maneira que vemos ali algo sobrenatural acontecer diante de nós, e Deus fazendo surgir do nada, porque Deus pode fazer isso. Deus pode fazer do nada, irmãos. Olha, Ele pode fazer, nem sempre Ele faz. A gente pode não entender o porquê nem sempre Ele faz, mas que Ele pode fazer, Ele pode. Deus usa meios extraordinários para realizar milagres extraordinários, é verdade, mas Ele usa também meios naturais, Ele usa pessoas. E Paulo diz que apesar de todas aquelas circunstâncias, sejam boas ou ruins, e encontrar forças no Senhor, ele reconhece que os irmãos, a igreja participa da sua vida. Sabe que a igreja, ela participa mesmo da nossa vida, irmãos, em todos os momentos. Já houve situações em que eu visitei uma família que acabara de ganhar neném numa maternidade de manhã. Já aconteceu literalmente. E à tarde eu estar num sepultamento, sepultando alguém de uma outra família, de uma outra. Então veja, é a igreja, porque lembra que eu falei, nós representamos a igreja. Então nós estamos com as pessoas, a igreja está presente na vida daquele que acaba de receber alguém, chegando agora a esse mundo. É verdade, é tão bonito, ainda mais quando é filho dos outros, que a gente sabe que quem não vai dormir são eles. A gente vai poder dormir. Eu sei o que é, posso falar porque eu sei de que é isso de carteirinha.
A gente vai lá, a gente se alegra, a gente não pega na criança, porque acabou de nascer, não é verdade? Olha de longe, manda beijinho, aquela coisa toda e tal, mas entrega na mão do pai e da mãe, que eles que cuidem. Mas, então veja, a igreja é presente nesse momento. No momento de festa, de celebração, de recepção de um ente querido, chegando ali, família crescendo. Por vezes, o nascimento de uma criança que é fruto de um milagre, de um casal que tinha um problema para engravidar, e a gente participa daquele momento com alegria, com celebração, mas no outro extremo, nós estamos também chorando a partida de alguém precioso, por vezes, na maioria esmagadora, membro de uma igreja nossa, vivendo ali com aquela família o momento do luto, da última despedida, do choro, da lágrima amarga que escorre nos nossos rostos. Então vejam, é a igreja presente, e Paulo diz assim: vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Em outras palavras, né? Vocês fizeram uma boa escolha em participar da minha vida. Deus então usa pessoas para abençoar a vida da própria igreja. Deus levanta homens e mulheres, Deus levanta jovens, Deus levanta crianças, Deus levanta aqueles que Ele deseja levantar para dar suporte à igreja, para fazer com que a igreja exista de fato e de verdade. Irmãos, esse lugar aqui, desde que foi alugado, né, 3 anos atrás, cerca de 3 anos atrás, um pouquinho mais, alugou um pouquinho antes, né, da inauguração, ele foi consagrado para que aqui funcionasse uma igreja. E hoje aqui funciona uma igreja. Aqui não há um mercado, aqui a gente não faz negócios, aqui a gente não compra e vende. De vez em quando tem um irmão ou outro que presta um serviço e aí nos pergunta: pastor, posso apresentar para os irmãos? E a gente dá uma avaliada, se achar que sim, sim, se achar que não, não. Mas veja, os irmãos sabem, isso aqui não é uma venda, não é um supermercado, não é uma mercearia, não é verdade? Mas quando nós não estamos aqui, irmãos, aqui são só paredes. Só paredes. Então, veja que nós participamos da vida da igreja, nós damos suporte à igreja, nós somos a igreja. Sem a nossa presença, isso aqui são paredes. Sim, foram consagradas, oramos para que sirva de templo ao Senhor, ao Deus vivo, de culto ao Deus vivo, mas importa, é quando nós estamos aqui. As pessoas são mais importantes do que as coisas, não é verdade? Zelamos pelas coisas, devemos tomar cuidado com os utensílios da casa do Senhor. As coisas não são baratas, não é verdade? Os irmãos se lembram quando a gente comprou esse projetor aqui no ano passado? Lembra quanto custou? Não se lembram, né? Lembra, Ibson? Quanto foi? R$3.060, isso é caro, irmãos. Eu não posso deixar as crianças mexerem com isso, não é verdade? Então a gente tem que zelar, mas veja bem, ainda assim, as crianças são mais importantes do que um projetor. Os instrumentos, a gente tem zelo, mas a gente vem aqui com cautela, deixa, né, com o adulto presente, deixa a criança encostar no instrumento, até para desenvolver, né, um desejo pela música, pelo louvor a Deus, é claro, com cuidado, com cautela, mas veja bem, nós somos a igreja. Então é importante que a igreja esteja engajada no trabalho que ela mesma realiza. É importante que a igreja esteja engajada no cuidado de um para com o outro. Volto a mencionar isso, né? Uma ligação, uma mensagem. Eu não mando mensagem todo dia para os irmãos, que é para não enjoarem também. Tem irmãos que pedem: pastor, devocional todo dia é importante, eu gosto tanto, eu também gosto do devocional, eu faço o meu devocional todos os dias, você deve fazer o seu, de vez em quando, 2 vezes na semana, 3 vezes, quem sabe, uma vez ou outra, né, como foi na semana da Páscoa, um devocional por dia, mas sem ser uma regra, mas uma mensagem. Eu mando mensagem de vez em quando, recebo um feedback de vez em quando. É tão bom quando nós somos lembrados por alguém. Ah, pastor, mas você coloca lá na sua lista de transmissão, você nem olha para quem você está mandando. Se você já configurou, manda mensagem para todo mundo. Olha, irmãos, acreditem em mim, eu olho a lista de transmissão.
Eu sei que todo mundo vai receber a mesma mensagem no mesmo momento, mas eu faço questão de abrir a lista de transmissão, como eu estou fazendo aqui agora, ó. Abrir a lista de transmissão, clicar em cima do nome e ir lá e ver o nome de cada um dos irmãos que estão aqui, que vão receber a minha mensagem. Alice, Ana Carolina, Ana Maria, Andréia, Antônio, Bia, Carol, Cleiton, Douglas, Érica e por aí vai. Todos os irmãos que eu tenho aqui. Pessoas que não estão vindo aqui na igreja, mas que eu lanço a semente. Vai receber a minha mensagem. Até que diga que não quer receber, eu mando. Mas não mando todos os dias, para não enjoar. Poxa, está esse pastor chato mandando mensagem para mim de novo. Será que ele não percebeu que eu não vou mais na igreja dele? Mas eu faço a minha parte. Então percebam que é o cuidado, irmãos, é o engajamento com a obra realizada nesse lugar. E Paulo enxerga isso nesses irmãos. Esses irmãos estão engajados em participar com ele, tanto dos momentos de alegria, como ele disse que aprendeu a viver nesses momentos, mas também nos momentos de luta e de escassez, sobre os quais ele diz também ter aprendido a viver. Aqui no versículo 14, nós aprendemos, irmãos, que a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra de Deus. Paulo diz assim: apesar disso, de tudo isso que eu acabei de dizer, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. A obra missionária, eu notei aqui que a obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo e pelos seus companheiros não poderia ser feita sem o apoio da igreja de Filipos. A igreja de Filipos deu suporte financeiro e deu sustentação espiritual àqueles irmãos. Deus, ele chama alguns irmãos para estarem na linha de frente. Você sabe disso. Deus chama alguns que vão exercer. Deus chama e dá a esses uma porção, e essa porção diz respeito a estarem na linha de frente. São aqueles que, quando chegar alguém na igreja, vão chamar, os irmãos vão chamar o pastor, vão chamar o diácono, vão chamar o ministro, porque são os da linha de frente, para receber um pedinte, para receber um oportunista, para receber um malandrão que chegar na porta da igreja, achando que nós somos tapados aqui, vamos entrar em qualquer conversinha fiada, que chegarem aqui com uma conversinha fiada, e eu sei que isso acontece muito, e a gente está muito preparado para isso. Então, são os da linha de frente, são aqueles que estão no fronte da batalha. Outros recebem uma porção para estarem na retaguarda, não é verdade? Os irmãos entendem isso? Recebe uma porção para estar na retaguarda, mas ambos os grupos, que não são rivais, que não são adversários, pelo contrário, fazem parte do mesmo time, fazem parte do mesmo quartel, do mesmo exército, ambos estão trabalhando juntos com o mesmo propósito. Em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi levou homens a uma batalha, e ao retornarem, aqueles que foram para a batalha, que enfrentaram o inimigo ali frente a frente, espada com espada, esses homens ficaram revoltados com Davi, quando Davi disse: olha, agora vamos dividir o prêmio aqui da batalha, nós ganhamos, recebemos os despojos, pegamos tudo que a gente pôde, vamos dividir, e veja bem, parte igual para todo mundo. Alguns homens se levantaram: não, rei, não é justo, não é justo que a gente que foi lá para frente, no fronte, recebamos a mesma coisa de quem ficou aqui. E aí Davi, cheio da sabedoria dada por Deus, diz assim: não, será dessa maneira, a porção vai ser a mesma. Os que foram para o fronte vão receber igual a quem ficou aqui guardando as malas. Os que vão para o fronte têm a mesma importância daqueles que estão aqui na retaguarda, irmãos, recebendo os feridos que vierem da frente de batalha e tratando das suas feridas. Como é importante, né? Numa guerra, tem um hospital de campanha ali, cuidando dos soldados que chegam feridos. Será que esses médicos, esses enfermeiros, esses auxiliares técnicos, será que eles são menos importantes do que quem está lá na frente, com a espada na mão? A Bíblia diz que não. Então, vejam que a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra de Deus. Nós precisamos cooperar uns com os outros e darmos auxílio uns aos outros, porque com isso a obra de Deus ganha.
A obra missionária que a igreja realiza, ela vai se expandindo. E Deus se encarrega de enviar para o nosso meio, irmãos, aquele que Ele desejar enviar, amém? Então, nunca, nunca, nunca deixe o seu coração te enganar com isso. Ah não, a minha porção tem que ser uma porção maior, o meu prêmio tem que ser maior, porque... Não, não, não. De acordo com a Escritura Sagrada, o que importa é estarmos engajados. É estarmos engajados. Deus vai se encarregar de entregar o prêmio de cada um. No versículo 16, nós aprendemos que a continuidade da missão, ela é muito importante. Paulo diz assim: estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, vocês me mandaram ajuda 2 vezes, ou seja, quando eu tive necessidade. Os problemas que podemos enfrentar no decorrer da caminhada, até mesmo as diferenças, irmãos, que podem haver entre nós, porque eu volto a dizer, nós não somos uniformes, uma única forma para todo mundo, nós temos um único objetivo: agradar a Deus, exaltar ao Senhor, fazer a obra de Deus aqui nesse lugar, mas não somos uniformes. Então veja, pode haver uma divergência, mas ainda assim, nós não podemos desanimar do trabalho que nós estamos realizando. E Paulo aqui, quando agradece aos irmãos pela continuidade, irmãos, daquela missão, enquanto ele estava lá na frente da batalha, expandindo a obra de Deus, sendo preso, encarcerado, mas não deixando de falar do amor de Jesus e da graça divina, os irmãos estavam aqui, pastoreando os rebanhos da ovelha lá de Filipos, e mantendo o apóstolo Paulo no campo missionário. Ou seja, continuidade, perseverança. Nós precisamos perseverar, irmãos, naquilo pelo qual nós fomos chamados pelo Senhor. E essa perseverança, ela vai tomando vida, um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Nós não vamos deixar de fazer culto aqui às quartas-feiras, porque o grupo de quarta-feira é menor do que o grupo de domingo. Há uma semente sendo lançada todas as vezes que nós estamos juntos aqui, num culto de maior número, na quarta ou na sexta-feira, né, a irmã Lélia está sempre aqui, às sextas-feiras. Há uma semente sendo lançada às quartas, há uma semente sendo lançada às sextas, há uma semente sendo lançada aos domingos, há uma semente sendo semeada aqui, todas as vezes que os jovens se reúnem, uma vez por mês, por enquanto, mas há uma semente sendo lançada, e nós cremos, irmãos, que essa semente da palavra não vai voltar vazia. Por isso que nós estamos engajados nessa continuidade, nessa perseverança. E Paulo é grato a Deus, porque aqueles irmãos estavam engajados em perseverar no auxílio, na ajuda que mandavam para o apóstolo, tanto uma ajuda financeira, porque aqueles irmãos participavam ativamente da vida financeira do apóstolo Paulo. Havia alegria em participar da manutenção que ele realizava. Paulo estava na frente de batalha, dando a sua vida, gastando a sua saúde, vivendo situações de risco e de morte iminentes o tempo todo. Paulo teve a morte ali à sua frente. Aos Coríntios, ele chega a dizer que perderam toda a esperança de permanecerem vivos. E aí tinha uma igreja aqui, dando suporte àquele irmão, dando suporte a ele e aos demais, que estavam engajados no avanço da propagação do Evangelho por onde eles passavam. Como é importante, irmãos, que nós sejamos perseverantes e tenhamos continuidade naquilo que nós estamos fazendo pela obra, pelo reino de Deus, tanto com o nosso trabalho, como também com as nossas finanças. As finanças falam muito a nosso respeito. Se vivemos num mundo onde o dinheiro é considerado um Deus, e infelizmente isso chegou até alguns redutos ditos cristãos, porque eu e você sabemos que alguns
fizeram do dinheiro a principal causa de ter uma igreja aberta. Isso é lamentável. Isso é lamentável. É verdade que precisamos de recursos. Eu não posso chegar lá na Águas do Rio, que agora é a empresa que presta serviço, né, de água e esgoto aqui para nós, e dizer assim: olha, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu quero pagar a vocês com a minha gratidão e com o meu reconhecimento de que a empresa de vocês é melhor do que a SEDAI e do que a Iguá. Eu não posso fazer isso. Eles vão dizer: tudo bem, mas cadê o pagamento da conta? Eu não posso chegar na Light, irmãos, dizer assim: olha, vocês clareiam a nossa igreja. Vocês são a luz do nosso corredor. Muito obrigado. Eles vão dizer: que bom. Eles vão perguntar: o senhor é o pastor? Sim, sou. Ore por nós, mas cadê o pagamento da conta? Então veja, o comprometimento financeiro, ele precisa acontecer. Se para o mundo o dinheiro é um Deus, e se para alguns ditos cristãos o dinheiro se tornou um Deus, isso é triste, isso é lamentável, mas graças a Deus não é a nossa realidade, porque nós temos vivido bem, contentes, encontrando alegria e satisfação com aquilo que Deus tem feito chegar até nós. Isso é motivo de muita gratidão e de alegria para o nosso coração. Pastor, mas não tem projetos, não tem sonhos? Temos. Desejamos ter o nosso espaço próprio, irmãos, amém? Desejamos sair do aluguel um dia, comprar um imóvel próprio para a nossa igreja, e o dinheiro que a gente paga hoje, pagando aluguel, poder ser revertido em outras demandas da igreja. Você concorda comigo? Eu sei que você concorda comigo. Para isso, quando essa hora chegar, vai ser necessário, vamos fazer campanha, vamos fazer quentinha, vamos vender o terno do Jefferson, vamos vender o sapato da irmã Lélia, vamos fazer bazar, vamos vender a gravata do Ibsen, gravata francesa, que ele comprou lá na porta do Louvre, quando ele esteve lá em Paris. Veja, nós vamos fazer o necessário, e Deus vai fazer a parte dele. Mas veja, vai ser necessário esse engajamento, mas ainda não chegou a hora. Agora o que precisamos é que o necessário para que a igreja mantenha suas portas abertas e a missão sendo realizada possa brotar, né, de entre nós, que somos os mantenedores desse lugar. Mantemos com as nossas orações, e essa igreja, irmãos, é uma igreja que gosta de orar. Essa igreja gosta de orar, saiba disso. O pastor gasta tempo com oração. Sim, na sexta-feira também gasta tempo com oração. Gastamos. Nós gostamos de orar. Então, comprometimento com as nossas orações, mas também com as nossas finanças. Você nunca vai ver o pastor dessa igreja arrancando o couro das ovelhas, mas você vai ver o pastor dessa igreja ensinando que é necessário que a ovelha dê daquilo que ela pode produzir. O pastor vai lá e tosqueia. O pastor não poda a ovelha, que é podada é a árvore. Não é verdade? Os irmãos entendem? Podar é árvore, tosquiar é ovelha. Quando a gente faz com o cachorro, como é que é? Tosar é o pet. Então, o pastor vai lá e tosqueia as ovelhas, e tira a lã da ovelha na proporção certa, de maneira que ela não fique inchada de lã e sofra com o calor, mas também não fique no couro da pele, de maneira a sofrer com o frio. Os irmãos entendem isso? Então veja, há sim um comprometimento financeiro aqui. E isso é um exemplo para nós. É necessário também que haja um comprometimento financeiro, não deixar para os outros, mas nós assumirmos a igreja como nossa responsabilidade. Então, é necessário essa continuidade que Paulo mostra aqui que os irmãos de Filipos tiveram para com a obra missionária. Versículo 18 mostra para nós que o comprometimento de coração é muito precioso aos olhos do Senhor. Ele diz assim no versículo 18: recebi tudo, e o que tenho é mais do que o suficiente. Está bom, irmãos, os donativos que vocês mandaram já é suficiente, estou amplamente suprido, agora que eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. E aí essa última frase aqui, tudo isso, todo esse comprometimento, todo esse engajamento, todos os donativos, toda oferta, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Esse versículo 18 ensina para nós que o comprometimento de coração, ele é muito precioso aos olhos do Senhor.
quando nós estamos comprometidos com o nosso coração, irmãos, aí é uma atitude que vai além de palavras, é uma atitude que vai além de finanças, é uma atitude que vai além de somente estarmos presentes. Vejam, não que essas coisas não sejam importantes, as palavras são importantes, não é verdade? Palavras são importantes, as finanças são importantes. Acabei de falar sobre a participação e a continuidade em participar. A presença é importante. É tão bom vir à igreja e encontrar os irmãos aqui. É tão bom vir à igreja e rever os irmãos, né? Isso mostra que nós não estamos sozinhos, que há irmãos conosco, né, trabalhando, engajados, participando, que amam estar presentes. Mas vejam bem, esse comprometimento de coração, ele vai além. Veja bem, nem o pastor tem como mensurar esse comprometimento de coração. Paulo, ele não se atreve aqui em mensurar o comprometimento do coração da igreja. Ele apenas diz que esse comprometimento, que é a respeito do comprometimento que ele está falando, né? De todos os donativos, o engajamento, a participação. Paulo está falando do comprometimento. Ele diz que esse comprometimento é uma oferta que agrada a Deus. Muito provavelmente, no momento de oração, Deus tenha falado claramente ao coração do apóstolo Paulo: eu me agrado dos filipenses. Aquele povo está com o coração na minha obra. Isso é maravilhoso, irmãos. Que Deus olhe para nós e nos veja, não é verdade, como Ele viu os filipenses. Se sabemos que Paulo fala aqui, inspirado pelo Espírito, então é o Espírito dizendo que esse engajamento, esse comprometimento, essa alegria em participar daquela obra, é algo que Deus recebe assim como um aroma suave e agradável diante da presença dEle. E creio que não é diferente conosco também, 21 séculos depois. Ao olhar para a Igreja Cristã Nova Vida em Praça Seca, e Deus fala assim: ali tem um povo engajado na minha obra. Ali tem um povo que ama o Senhor, ali tem um povo que se doa pela igreja, ali tem um povo que paga o preço, ali tem um povo participativo, ali tem um povo amoroso, ali tem um povo desejoso de ver a obra de Deus crescendo, expandindo e cada vez mais chegando a outros corações. Eu imagino, né, o Senhor olhando e pensando isso de nós, e isso alegra o meu coração. E aí no verso 19, Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo nos ensina aqui a respeito de uma convicção de fé que precisa acompanhar a caminhada. Nós não estamos fazendo nada por acaso, irmãos. Nosso trabalho na obra de Deus, nosso comprometimento físico, nosso trabalho físico, nossas doações, nossa participação, nossa fidelidade com os dízimos, entregas de ofertas voluntárias, nada disso é por acaso. Há uma convicção no nosso coração, ou pelo menos essa convicção, ela precisa estar sendo estabelecida. Eu entendo que não é de uma hora para outra, ninguém vive a mesma experiência com Deus. Há alguns que, paulatinamente, vão tomando um conhecimento maior do seu lugar na presença de Deus, da obra de Cristo na cruz do Calvário, e aí há um processo ali de convencimento, de maturidade e de conhecimento das coisas de Deus. Outros vivem num piscar de olhos, no estalar de dedos. Outros estavam aqui em densas trevas hoje e já acordam e uau, tudo está mudado, a mente está mudada, não fala mais um palavrão. Falava palavrão até ontem, hoje não fala mais nenhum, porque houve uma mudança, uma transformação instantânea. Nem todos vivem a mesma experiência. No entanto, todos nós precisamos caminhar para frente, irmãos. Precisamos progredir, precisamos avançar e precisamos permitir que essa convicção de fé que Paulo demonstra aqui no versículo 19, ele estava encharcado dessa convicção. Olha, irmãos, Deus vai suprir as necessidades. Deus não vai deixar faltar.
Paulo fala isso, convicto no seu coração, e sem dúvida, porque a sua própria vida era um exemplo disso que ele estava falando. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês se lembram o que eu disse aqui em cima? Que eu sei viver bem em toda e qualquer situação? Eu sei estar com o estômago forrado, mas eu sei também passar um momento de escassez. Eu sei o que é estar saciado, mas eu sei também o que é fome. Tudo isso eu posso, porque é o Senhor que me fortalece. E aí, convicto dessas experiências com Deus, ele diz assim: todas as necessidades serão supridas. Ele está dizendo: as necessidades de vocês, irmãos, serão supridas, porque eu tenho visto isso na minha vida. Deus tem suprido cada uma das minhas necessidades. É nele, é no Senhor que eu posso todas as coisas. É Ele quem me fortalece. Isso é maravilhoso. Aprendemos então, com o verso 19, que essa convicção de fé precisa progredir, e precisa, uma vez progredindo, acompanhar a nossa caminhada. Isso é maturidade, irmãos. E ele termina dizendo, né, que glórias sejam dadas a Deus. Ele saúda os irmãos, ele manda beijos e abraços. Ele diz: olha, todos que estão comigo saúdam vocês. E outras palavras aqui, abre um parênteses aqui, uma aspas, palavras minhas agora. Se pudéssemos, nós daríamos um abraço em vocês caloroso, daríamos um beijo em vocês agora, passaríamos alguns minutos de abraçados, chorando um no ombro do outro, matando a saudade que nós temos de vocês. Então, sejam cheios da presença de Deus, que a graça do Senhor Jesus inunde a vida de vocês. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo para os irmãos. E como é bom quando esse amor é nutrido no seio da igreja. Uma semana que porventura possamos ficar sem nos ver, né, já vai ser suficiente para quando nos encontrarmos, nós compartilharmos da alegria, do regozijo de rever novamente o irmão, de ver o seu rosto, de ouvir a sua voz, de poder dar aquela boa proseada, conversar a respeito de diversas coisas, todas elas permeadas pelo novo nascimento que alcançou o nosso coração. Vamos falar de política, vamos falar de futebol, vamos falar de culinária, vamos falar da guerra no mundo, vamos falar de política internacional, vamos falar de qualquer assunto, todos eles permeados pelo novo nascimento, porque agora nós pertencemos a Cristo, e toda a nossa perspectiva de vida está sob a ótica do Evangelho de Deus. Isso é maravilhoso, e a minha oração, irmãos, é que essa caminhada aqui em Filipenses possa, né, continuar nutrindo a nossa fé e fortalecendo a nossa jornada dia após dia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Não deixe o diabo lançar intriga no teu coração, não deixe. A igreja de Cristo, ela é mais importante, ela é maior do que as próprias diferenças que existem dentro dela. A igreja de Cristo, a causa da igreja, ela é mais importante do que causas particulares. Ah, pastor, por que essas cadeiras são vermelha e preta? Ah, é porque tu é flamenguista, né? Tinha que ser preto e branco, porque eu serviria tanto aos vascaínos quanto aos botafoguenses. Tinha que ser ali um vermelho grená e um verde, porque aí ia fazer alusão aos tricolores. Ah, não, bobagem isso. Pode ser que amanhã a gente tenha uma cadeira vermelha, preta e branca aqui, irmãos. Cadeira é o de menos. A cor da cadeira, ah, pastor, você gosta desse verdinho? Não podia ser um pérola, não, uma areia, um tom pastel mais clarinho, que é tão bonito. Bobagem, a cor é bobagem, irmãos. A causa da igreja é maior, amém? As vidas são mais importantes. Ah, pastor, o culto tem 2 horas, podia ter só 1h30, podia ter 2h30. Não é. Tem aquilo que Deus determina que seja, às vezes até um pouquinho menos, né? Mas a causa é maior. E Paulo agradece a Deus, porque aqueles irmãos estavam comprometidos com a causa do Evangelho. Sim, que perpassava por questões específicas, engajamento físico, trabalho braçal,
comprometimento financeiro, comprometimento espiritual, mas a causa era bem maior do que os seus pequenos detalhes, e assim é a causa da igreja, irmãos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus amado, inundando o nosso coração, Senhor, e nos enchendo de uma alegria, Pai, em fazermos parte da igreja do Deus vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque tem uma obra missionária sendo realizada por esta igreja, e o Senhor levantou homens e mulheres, ó Pai, para agarrarem essa causa e dizerem: essa causa é a minha causa, eu vou viver por ela, eu vou me empenhar por ela, eu vou sair de longe de onde eu moro, eu vou enfrentar o engarrafamento, eu vou sair mais cedo, mas eu estarei ali, eu vou participar, porque Deus me chamou. É ali, naquele lugar, que eu vou investir meus recursos, minha inteligência. É ali também que eu vou investir meus recursos financeiros. Vou ser fiel com o meu dízimo, vou ser generoso com as minhas ofertas, para que a causa do Evangelho naquele lugar possa expandir. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque corroborando com o que foi falado para nós na escola dominical, nós só podemos participar, só podemos fazer tudo isso, porque o Senhor tocou no nosso coração primeiro. Porque o Senhor nos tirou do império das trevas, porque o Senhor nos salvou do reino das trevas, do império, e nos trouxe para o seu reino de luz, porque Jesus nos convenceu que o nosso lugar era na sua presença santa, e hoje nós estamos aqui. Traga outros, Senhor, para estar conosco. Abra os olhos dos nossos vizinhos. Obrigado por ter vizinhos conosco aqui nessa manhã, como a irmã Miriam, tão bom recebê-la aqui. Ela representa a Mirtes, representa o seu Lima e toda a sua família. Nós oramos, ó Deus, em favor dessa família. Você que está comigo aqui na igreja, estenda a sua mão aqui em direção ao seu lado direito, se vire para a sua direita. Nós oramos em favor da família do seu Lima, Senhor. Nós oramos para que a tua presença esteja nesse lugar. Visita o coração do seu Lima, da dona Miriam, da irmã Miriam, da irmã Mirtes, Senhor. Visita aqueles que moram ali, tanto na sua casa como os que moram de aluguel, ó Deus amado, também ali, que sejam alcançados por Ti. Nós oramos pelos nossos vizinhos, Senhor. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre eles, saúde física, mas te pedimos também salvação em sua alma. Toma nosso vizinho aqui do lado, Senhor. Deus, que seu Éber seja visitado por Ti, que o coração desse homem seja quebrantado pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, dá para nós de presente, Pai, a conversão do seu Éber, o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro, nem nos céus nem na terra. Nossos vizinhos aqui de cima, Senhor, toma em Tuas mãos, ó Pai, e nos dá de presente também todas essas famílias, Senhor, que essas famílias venham engrossar as fileiras desta igreja. Pai amado, isso sirva, Senhor, de alegria para o nosso coração. Toma em Tuas mãos este bairro, as ruas deste bairro, Senhor. Há tantas igrejas aqui, que essas igrejas possam crescer, possam prosperar, que almas sedentas da Tua palavra possam adentrar as portas destas igrejas, Senhor, bem como dessa igreja local, onde o Senhor nos colocou, igreja que tanto amamos, ó Pai. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, mas pedimos também que estas bênçãos sejam estendidas aos nossos irmãos, que são de igrejas até diferentes da nossa, Senhor, mas são nossos irmãos, e nós os abençoamos, em nome santo de Jesus. Que o povo de Deus diga amém, amém. Logo mais à noite, estaremos aqui para festejar nesse momento de mais um ano de nossa igreja, também de ordenação pastoral. Se você puder estar presente, fica aqui o meu convite, o meu apelo. E isso que eu falei? Meu Deus do céu. Ordenação diaconal. Sejam muito bem-vindos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito nos acompanhem durante todo esse domingo, para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Bom domingo a você e até logo mais à noite.